Meu nome é Bruno Gutmann, eu sou advogado, luso-brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, moro em Braga há 3 anos e meio. Na minha trajetória de advogado, quando eu vim morar em Portugal, naturalmente eu me envolvi com a questão da imigração, até por causa da comunidade brasileira. Fui procurado por muitas pessoas e acabei me envolvendo com esse assunto. Eu acho muito importante nós passarmos a ter opinião jurídica, opinião legal nessa temática, porque o conteúdo existente hoje na internet é muito perigoso. Hoje dão informações que podem não ser a verdade e muitas vezes sem embasamento jurídico para que a pessoa possa fazer uma imigração estruturada, legal, para que não tenha problemas no futuro. A comunidade brasileira em Braga, os números oficiais dizem 15 mil brasileiros, aproximadamente. Braga tem uma população de 200 mil pessoas, então, proporcionalmente, a população local hoje é a maior comunidade brasileira em Portugal. Agora, nesses números não estão incluídos aqueles que têm a dupla nacionalidade, ou seja, os que são brasileiros e portugueses, porque eles entraram em Portugal como portugueses, e acredito que nesses números também não estejam contemplados os que estão aqui de forma ilegal. Então, a estimativa oficial é que isso seja um pouco maior. Então, a população brasileira em Braga hoje é de 5 a 10% da população. E é uma comunidade importante porque ela, de fato, é uma comunidade que gira bastante a economia por causa da nossa cultura de consumo no Brasil, que é bem diferente daqui de Portugal. Até em conversa com amigos portugueses e com a comunidade portuguesa e a Câmara, houve, nos últimos 5 a 7 anos, um aumento do comércio, tanto o comércio de rua quanto a questão imobiliária. Então houve de fato uma dinâmica grande aí na economia em Portugal, mas principalmente aqui em Braga, com a chegada de grande parte dos brasileiros para morarem em Braga. A questão da comunidade brasileira em Portugal também ela é importante para Portugal. Portugal, assim como todos os países europeus, eles hoje têm um problema grande, que é o índice de natalidade é muito baixo, a população envelhecida, eles precisam de imigrantes, isso é fato. A Alemanha estima que ela precisa, por ano, 400 mil novos imigrantes. Tá? E Portugal não fica atrás. Portugal é um país com uma população aproximadamente de 10 milhões de pessoas e a população está concentrada em Lisboa, Porto, Braga, Coimbra, as grandes cidades. O interior precisa de gente. Então, o país precisa dos imigrantes. E claro que a comunidade brasileira ela acaba sendo importante porque, primeiro, já é facilitador da língua. E você também tem hoje muitos estudantes brasileiros que vêm, a princípio, para fazer a universidade, a princípio com a intenção de voltar para o Brasil, mas quando chegam a Portugal e se acostumam com a qualidade de vida e o modo de vida, optam por ficar em Portugal. Isso é bom para o país também porque você acaba a trazer uma imigração qualificada que vai suprir aqui as necessidades do país, até porque houve uma grande imigração portuguesa para outros países. Não só a mão de obra, vamos chamar braçal, mas também a mão de obra qualificada portuguesa, ela imigrou. Então hoje há um déficit de profissionais nas várias áreas. Os diplomas das universidades brasileiras, eles podem ser reconhecidos em Portugal. É um procedimento não muito rápido, vamos chamar assim, mas não é nada impossível. E, aliás, hoje aqui em Braga há muitos advogados, engenheiros, psicólogos, médicos, fisioterapeutas. Isso para nomear algumas profissões que eu me lembro assim rapidamente que os brasileiros já reconheceram seus diplomas e trabalham normalmente aqui como um português, recolhem seus impostos e contribuem para a sociedade. Portugal e Brasil, por serem países irmãos, essa proximidade da língua portuguesa, eles têm alguns acordos bilaterais que facilitam a vida do brasileiro cá em Portugal e do português lá no Brasil. Nos últimos 70, 100 anos, houve uma imigração maciça de portugueses para o Brasil. E essas pessoas lá tornaram-se cidadãos e os países tiveram que fazer alguns acordos para facilitar. Uma delas é na questão do sistema de saúde, por exemplo. O brasileiro pode utilizar o sistema de saúde público português, desde que ele traga a documentação necessária para isso.
Assim como o português também pode utilizar lá no Brasil a rede pública de saúde. Você não pode pensar que você vai fazer uma imigração para Portugal de qualquer forma, sem a documentação necessária, de forma ilegal, e achar que vai chegar aqui e que vai poder utilizar, usufruir dos serviços básicos. Não é assim. Há regras que devem ser observadas e há regras que são até facilitadas. Por exemplo, nós falamos de estudantes. O estudante brasileiro, o jovem que vai vai entrar para a universidade, ele pode utilizar a nota do Enem, que é a forma de ingresso para as universidades brasileiras, por conta de acordo entre Brasil e Portugal, ele pode utilizar aquela nota lá no Brasil para ingressar numa universidade portuguesa. Assim como você também pode solicitar, já estando em Portugal há pelo menos 2 anos, uma equivalência de direitos civis. Ela vai ser parcial, mas ela vai te dar alguns direitos, como, por exemplo, você poder votar numa eleição autárquica, uma eleição municipal. Depois de 4 anos residindo legalmente em Portugal, você pode pedir de fato essa equiparação de direitos civis, que você pode passar a utilizar o bilhete de identidade português, você pode votar em todas as eleições, você pode inclusive ser candidato, pode ser votado para alguns cargos. Pela relação entre Brasil e Portugal, esses acordos acabam por facilitar de alguma forma a estadia e o exercício da cidadania. A tendência é que esses acordos aumentem e facilitem ainda mais a vida e a estadia daqueles brasileiros que imigram legalmente para Portugal. O brasileiro que quer imigrar hoje para Portugal, ele tem algumas opções. A primeira é que, se ele tiver nacionalidade portuguesa, isso é indiscutível. Ele é um cidadão português, ainda que ele nunca tenha estado em Portugal. Se ele tem essa nacionalidade, já com o registro de assentamento de nascimento, que a gente fala que é a certidão de nascimento portuguesa, e o bilhete de identidade português, esse brasileiro está apto a vir para Portugal a qualquer momento. E o brasileiro que não tenha essa dupla cidadania, ele tem opções de tirar algum visto. Ele pode tirar um visto de estudante, por exemplo, aquele que quer vir estudar para fazer uma graduação, um mestrado ou um doutorado, ele pode tirar um visto. Você pode tirar um visto, o chamado D7, que é o visto de renda. Chamavam antigamente o visto do aposentado, mas não é do aposentado. É daquela pessoa que tem dinheiro, patrimônio, condição financeira suficiente no Brasil para arcar com os custos da sua vida em Portugal. Então, se você conseguir provar lá no Brasil que você tem essa estrutura financeira que lhe permita viver em Portugal, você pode tirar um visto. Outra forma é visto do empreendedor. Você quer abrir uma empresa em Portugal e para exercer uma atividade empresarial. Não é apenas abrir uma empresa. Claro, existem regras. Você tem que abrir uma empresa, você tem que fazer um plano de negócios, você tem que mostrar para Portugal a importância daquela empresa que você quer abrir e o que ela vai trazer de bom para a sociedade portuguesa. E se você conseguir provar isso, tem lá um procedimento, você ganha um visto de residência. Um outro visto que está muito em voga hoje em dia é visto de startups. Portugal é um país que está incentivando muito esse ecossistema das startups digital. Se você tiver aí no Brasil uma startup ou uma ideia de alguma startup de tecnologia que você queira abrir em Portugal, também existe um procedimento para você tirar um visto e você com isso vem morar em Portugal de forma legal. Claro que também não é só tirar o visto, chegar em Portugal e morar. Existe alguma burocracia que você, quando chega a Portugal, com o visto que tirou no Brasil, tem que passar pela burocracia de pegar a autorização de residência. Vai ter um documento de identificação português, vai poder exercer todos os direitos aqui de morador do país e da cidade que estiver, vai poder usufruir do sistema de saúde, os filhos vão poder estar inscritos na rede de escola pública ou na privada, se preferir. Imigração de forma legal é hoje a única forma de vir para Portugal, de forma estruturada, se não é aventura. E a aventura, ela pode ser curta. Os vistos para morar em Portugal, eles devem ser solicitados ainda no Brasil. Isso é muito importante. Algumas pessoas que já estão cá em Portugal, até amigos, me ligam para perguntar: olha, tem aqui um parente que está aqui em Portugal e quer tirar um visto. O visto tem que ser tirado ainda no Brasil. E esse visto ele é tirado junto ao consulado português, né, do Rio de Janeiro, de São Paulo, Belo Horizonte, no Nordeste também tem. Existe um procedimento, está na internet, está na página do consulado, e existe lá todo um procedimento que tem que ser observado, os documentos obrigatórios que tem que ser apresentados através do consulado. Você terá
depois de ultrapassado o procedimento necessário, o passaporte carimbado com visto para entrar e residir em Portugal. Chegando em Portugal, é importante vir para Portugal de forma estruturada. Por quê? Porque Portugal também tem suas limitações. É um país de 10 milhões de pessoas que, de repente, começa a receber não só brasileiros, mas pessoas de todo o mundo. Até pela questão da qualidade de vida, pela questão do desenvolvimento hoje, o ecossistema das startups, isso está atraindo imigrantes de todo mundo, da própria Europa. Hoje temos jovens da Itália, da França, da Alemanha, da Inglaterra, jovens que estão vindo para Portugal para residir aqui. Então, o mundo inteiro hoje busca Portugal. E claro que isso tem uma limitação. Uma delas é na habitação. Não existe residência suficiente, habitação suficiente para todo mundo. Então isso hoje é um problema pela procura, grande procura de imóveis para aluguel, arrendamento, que chamamos aqui em Portugal. Os preços aumentaram. O mercado hoje está, acredito que estabilizado, mas de qualquer forma não é fácil encontrar um imóvel. Isso inclusive para portugueses. Portugueses, jovens, mais velhos, que estão à procura de imóveis, tanto para comprar como para alugar, que não encontram, porque falta produto no mercado hoje. Então essa migração para Portugal ela tem que ser estruturada com tempo, porque o principal, quando você vem, é onde eu vou morar. Então isso tem que ser resolvido já do Brasil, através de ou que venha a Portugal e resolva isso, ou que contrate profissional habilitado para isso. Também não é contratar qualquer um que se encontrar na internet. Então a habitação hoje diria hoje, o maior entrave à imigração. Também há a questão do arrendamento, do aluguel. Quando você vem do Brasil para cá, você é um total desconhecido. Não há qualquer registro aqui do seu histórico de consumo, do seu patrimônio. Então você, quando vai fazer o aluguel, tem que pagar uma caução. Muitas vezes o proprietário do imóvel vai lhe exigir uma caução maior do que o normal. Normalmente 1 ou 2 meses de aluguel, um depósito de segurança. Mas quando o imigrante recém-chegado ou que não tenha ainda nenhum histórico de consumo patrimonial em Portugal, será exigido 5 até 12 meses de caução. É um problema, mas também não há muito como se solucionar, porque, de fato, temos que entender que quando imigramos para um país, somos totalmente desconhecidos nesse país. Não temos nenhum registro. Como no Brasil, quando você vai, por exemplo, fazer um crédito ou vai comprar alguma coisa, os lojistas, as empresas fazem aquela consulta nos sistemas que nós conhecemos como SPC e Serasa. Aqui em Portugal não existe esse sistema do Brasil. Há inicialmente um entrave até você se estabelecer em Portugal, ter um relacionamento com um banco. Você ao longo do tempo vai construindo esse histórico de consumo e aí no futuro tudo fica mais fácil. Mas no início, por isso que eu falo, tem que ser uma imigração estruturada. A questão das escolas em Portugal é muito interessante. Quando estamos no Brasil, pensamos e escutamos dizer apenas que só há escolas públicas em Portugal, o que não é verdade. Há escolas privadas, os portugueses utilizam das escolas privadas também, tá? Não é uma questão de apenas os estrangeiros colocam escolas privadas ou apenas os muito ricos colocam seus filhos em escolas privadas, isso não é uma verdade. O português, quando pode, também utiliza, então nós temos escolas públicas e escolas privadas. As escolas públicas, ao contrário do Brasil, são escolas de muita qualidade. Um aluno da rede pública e um aluno da rede privada em Portugal, eles têm as mesmas oportunidades e chances de ingressarem numa universidade. No Brasil, nós sabemos, essa não é uma realidade, que a grande maioria das escolas públicas são escolas com dificuldades, com problemas estruturais, em que o aluno tem muita dificuldade e muito menos chance de competir com o aluno de uma escola privada. Então, a rede de ensino pública ela é tão boa quanto a rede de ensino privada. E aí vai ser uma questão de opção. Em relação ao emprego, Portugal precisa do imigrante, precisa. Tem emprego? Tem emprego em diversas áreas, mas também, primeiro, não é qualquer área. Em segundo, se for uma mão de obra qualificada, né? É um advogado, qualificado que eu digo é um curso que tem um curso superior. Advogado, médico, engenheiro, arquiteto, designer, pessoal de TI, tem que ter em mente algumas coisas. Quem não fala inglês em Portugal terá dificuldade de emprego. Mas Portugal fala português. Portugal, se eu não me engano, ele está entre os 7 países que melhor falam inglês no mundo.
Todo mundo em Portugal, a grande maioria das pessoas fala inglês muito bem. Um profissional, que, por exemplo, de TI, de engenharia, até o médico de vez em quando, esses profissionais têm que vir com um currículo muito bom, porque os profissionais portugueses são muito bem preparados. Então, quando você, imigrante, vai chegar em Portugal, você vai enfrentar aqui um ambiente em que há profissionais extremamente bem qualificados. Então, não adianta achar que tem 20, 30 anos de experiência no Brasil com determinada área, porque aqui vai encontrar profissionais tão bem qualificados quanto. Se vem numa questão de emprego para utilizar o seu diploma, tem que pesquisar bem aonde tem essas vagas, qual cidade, porque também não adianta você escolher vou para Lisboa, vou para Braga, depende da área do seu diploma. Às vezes, no interior é que vai ter a opção. E a outra, mão de obra do dia a dia, da fábrica, dos serviços, prestação de serviços. Tem vaga? Claro que tem vaga, mas não é também porque as empresas precisam que vai conseguir emprego de uma hora para outra, porque as empresas precisam saber se está aqui de forma legal, né? Então você tem sempre que pensar onde eu quero trabalhar, aonde há vagas na minha área, eu estou bem qualificado para isso, eu consigo entrar no mercado de trabalho português ou europeu, até porque há muitas empresas de todos os cantos da Europa que estão estabelecidas em Portugal. Em relação ao sistema de saúde, diferentemente do Brasil também, aqui em Portugal, basicamente, o sistema público é o que as pessoas utilizam. Existem hospitais privados, mas não existe o plano de saúde como nós conhecemos no Brasil. O que existe aqui é o seguro-saúde. Pode utilizar o hospital ou o médico, vai ter que pagar o valor daquele profissional ou dos serviços e o plano e o seguro de saúde vai lhe reembolsar um valor. E a rede pública funciona muito bem. Claro que a rede pública é para todo mundo. Então não é um serviço que vai chegar na hora e vai ser atendido naquela hora, naquele minuto. Mas também não vai esperar horrores, não vai ficar anos e anos a fio esperando um serviço ou um tratamento. Então nós temos só que pensar que todos têm direito à saúde e todos estão cobertos pelo sistema. Claro que se você tiver a condição de ter um seguro-saúde para questões do dia a dia, muitos brasileiros optam por isso. Quando ingressas no sistema de saúde, você vai ser designado a um médico de família. Um médico de família ele é um médico generalista. Normalmente não é no hospital, existem centros de saúde nos vários bairros aqui e ali será direcionado para um centro de saúde desses, onde um médico de família vai lhe acompanhar a si e a sua família. E vai ter consultas de rotina, periódicas, sendo que se o médico encontrar ou perceber que precisa de algum outro atendimento com uma outra especialidade, o médico de família lhe encaminhará para o hospital público, onde terá o atendimento com aquela determinada especialidade. Então, o sistema de saúde público funciona muito bem. Todos, se estiveres aqui de forma legal, terá direito e poderá utilizar isso, sendo que há a opção de ter um seguro de saúde privado. Quando o imigrante está aqui de forma ilegal, por ele estar ilegal, ele não tem a documentação básica. Aquela pessoa não está inserida no sistema do país. Não é titular de direitos nesse país. Isso em Portugal ou em qualquer país do mundo. Então, o imigrante ilegal, primeiro, vai ter dificuldade de encontrar emprego, porque as empresas contratam quem está legal. Vai ter dificuldade, óbvio, de alugar uma casa, um apartamento, ou que seja um quarto para residir. E aí você não tem acesso à segurança social, que é o INSS lá do Brasil. A segurança social aqui também resguarda o trabalhador de diversos problemas. Está trabalhando, ficou desempregado, pode receber um seguro-desemprego, pode ser encaminhado para ter uma nova qualificação, para conseguir um emprego em outra área. A mulher está grávida, ela vai ter toda essa assistência da segurança social, do sistema do país. Se tiver aqui ilegal, não vai ter. Não vai ter médico de família, não vai ter o acompanhamento médico de toda a gestação, vai ter que ter dinheiro para pagar o acompanhamento médico num serviço privado, num hospital privado. A imigração
legal, ela é fundamental para que você possa ter direitos e, claro, obrigações nesse país, para que possa exercer o mínimo de cidadania. O jovem, por exemplo, não consegue estudar nas escolas, mas não vai poder fazer o acesso para a universidade. A imigração tem que ser legalizada. Uma coisa muito importante para quem pensa em Braga como destino é que Braga, primeiro, está de braços abertos à imigração. Existem até gabinetes aqui que os brasileiros que pensam em vir para Braga podem procurar para obter informação. Por exemplo, se é empresário e pretende quer empreender em Portugal, existe aqui a Invest Braga, que é uma agência de dinamização da economia local, em que pode procurá-la pela internet, eles podem lhe atender, fazer reunião online, para passar um mínimo de informação para que você possa ter noção de como será empreender em Braga. Assim como existe também o gabinete do imigrante, é um projeto da Câmara Municipal de Braga, que é a prefeitura, em que pode procurar essas pessoas e tem e-mail, envie suas dúvidas, procure orientação de profissionais habilitados para isso. E espero que tenham gostado das informações que nós trouxemos aqui hoje e obrigado. Eu me chamo Rômulo Barreto, eu tenho 46 anos de idade. Por formação, eu sou jurista. Eu me formei ainda no Brasil, alguns anos atrás, alguns bons anos atrás. E vim para Braga em 2017 para fazer um mestrado em Direito Administrativo. E com a conclusão do mestrado, eu senti a necessidade de passar a ter mais a proximidade com a comunidade local. Eu tive a oportunidade de participar de uma formação. Na altura, ela foi organizada pela Câmara Municipal, através do Plano Municipal para a Imigração. E esta formação teve como o objetivo principal trabalhar a mediação intercultural. E naquela altura, eu consegui e me identifiquei melhor com essa atividade, uma vez que já no Brasil também eu trabalhava muito com atendimento ao público e na minha área de jurista, enquanto advogada no Brasil, também eu trabalhava a parte da mediação sem muito conhecimento técnico. Com esta formação eu passei a ter o domínio da técnica de mediação, óbvio que foi apenas uma introdução dessa atividade. E com isso, eu fui convidado também a participar, logo em seguida, da equipe de mediadores municipais interculturais da Câmara de Braga. Essa equipe ela durou 3 anos, foram 36 meses, e o projeto foi concluído no início desse ano, em janeiro de 2022. E a partir daí, o projeto, ao ser concluído, nós passamos a ser uma equipe multidisciplinar e multilingüe. A equipe multilingüe e multidisciplinar da Câmara de Braga ela é uma continuidade do projeto de mediadores municipais interculturais da Câmara. Trabalhamos voltado para a questão da imigração e fazemos os nossos atendimentos na Rua de São Geraldo, número 41, na Junta de Freguesia da Cividade. O atendimento basicamente trabalha com imigrantes e refugiados, e o nosso objetivo é fazer com que as pessoas que nos procuram tenham informações oficiais sobre assuntos relacionados com a legalização, a empregabilidade, bem como a integração junto às escolas, acesso ao Serviço Nacional de Saúde, finanças e segurança social. E é um trabalho que nós desenvolvemos personalizado, podemos dizer assim. É um trabalho em que nós procuramos entender e observar qual é a necessidade do imigrante, né, no seu processo de integração, e em cima do que nós observamos, nós procuramos encaminhá-los de modo mais direcionado para a instituição para a qual ele tem aquela necessidade. O exemplo que nós podemos apresentar é o da legalização. Muitos dos imigrantes que nos procuram, que já estão num processo de legalização, têm dificuldade em perceber como funciona o acesso ao número de utente ou também ao número da segurança social,
número da Segurança Social. Isso faz com que as pessoas nos procurem para esclarecer dúvidas. Essas dúvidas nós procuramos esclarecê-las, bem como também passar informações de como obter esses números e como ter acesso aos serviços. Esse é um trabalho que nós desenvolvemos pessoalmente, não é? E a nossa equipe ela é constituída de três elementos. Eu, que represento a comunidade das Américas, uma colega que representa a comunidade africana e um colega que representa a comunidade do leste europeu. Entretanto, nós procuramos atender indistintamente os imigrantes que nos procuram, independente da sua nacionalidade. Nossos contatos, basicamente nós oferecemos o canal de comunicação direto conosco através dos nossos telefones pessoais, e aqui eu aproveito para partilhar o meu número, que é o 9180-56493, e o meu e-mail, que é romulobarretojr@hotmail.com. O nosso trabalho, ele é desenvolvido não só apenas em gabinete, não é? Mas também nós vamos ao terreno, vamos à rua, vamos visitar as instituições e muitas das vezes também acompanhamos os nossos mediados nas ocorrências. O nosso trabalho ele não visa uma assistência social, ele na verdade ele faz com que nós temos o objetivo no nosso trabalho de autonomizar as pessoas com as quais nós temos contato. Esse é um trabalho bem delicado, porque ele envolve também a questão do sentimento. Diferentemente das instituições que fazem um atendimento muito mais mecanizado, muito mais burocratizado, nosso trabalho é um pouco mais na informalidade. É uma forma que nós utilizamos, é uma técnica utilizada por nossa equipe, baseada não somente nas nossas experiências profissionais, onde cada elemento da equipe tem as suas habilitações e experiências, mas também muito voltado pelas formações que nós recebemos de modo continuado. As formações elas são oferecidas basicamente pelo Alto Comissariado das Imigrações, portanto, a equipa ela está constantemente em evolução, posso dizer assim, né? Utilizando a experiência e as capacidades técnicas das instituições que trabalham diretamente com imigrantes, e aqui eu falo especificamente de formações relacionadas com conteúdo migratório, e aí entra a questão CEF, trabalhamos com a legislação voltada para tanto a nacionalidade como a permanência, entrada, permanência e saída do espaço nacional, e também informações voltadas para a questão da segurança social, Serviço Nacional de Saúde e finanças. Para além do nosso gabinete de atendimento, nós trabalhamos em rede com outras instituições que de alguma maneira também estão relacionadas com a imigração. E aqui eu destaco o Gabinete de Apoio ao Imigrante, que ele fica sediado na Câmara Municipal, e é importante dizer que o nosso projeto de equipa multidisciplinar e multilingüe, ele é coordenado por uma técnica da Câmara Municipal, portanto o nosso projeto ele tem a coordenação da Câmara, e temos um contato direto também com outras instituições. E o nosso trabalho, como eu disse, é um trabalho em rede, e essa rede, ela, com o passar do tempo, ela vem se ampliando. Então, trabalhamos diretamente, não só com o Gabinete de Apoio ao Imigrante da Câmara, como também com a Caritas, com o Centro Local de Apoio ao Imigrante da Cruz Vermelha, que é uma parceria que nós já temos já há algum tempo, né? Para além de algumas associações também que trabalham com imigrantes. Entre elas aqui eu cito duas que nós temos um contato mais direto, né? Que é a Associação Vida Norte, que atua exatamente no mesmo prédio onde nós desenvolvemos nosso trabalho, e as associações de imigrantes, né? E dentro da minha comunidade que eu destaco duas associações, que é a Conectar e a Associação UAI. A nossa equipe multidisciplinar,
ela, apesar de ser constituída de 3 elementos, de continentes diferentes e nacionalidades diferentes, o nosso público-alvo ele é bem abrangente. Nós não atendemos necessariamente apenas brasileiros, que são os meus conterrâneos, os ucranianos e os senegaleses. Na verdade, o nosso público-alvo eles são os cidadãos nacionais de países terceiros. Portanto, indistintamente, independe da nacionalidade do nosso atendido ou do nosso mediado, nós trabalhamos de modo igual. Portanto, o que nós temos alguma dificuldade é na comunicação, mas se consegue ultrapassar essa barreira utilizando a língua universal, né, o idioma universal que é o inglês. Quando não, nós tentamos adaptar a nossa comunicação utilizando o português, que é a língua materna, a minha língua materna e também a língua local. Incentivamos também que o imigrante, uma vez integrado na cidade de Braga, estimulamos que ele desenvolva o português, que é uma forma também de se integrar mais rapidamente na comunidade. Em relação a números, que eu acho que é importante nós destacarmos, ao longo dos 36 meses do projeto de mediadores, nós tivemos aproximadamente 300 casos, e isso envolve o período pandêmico, que para nós foi um desafio fazer um atendimento também num período tão crítico, e é onde nós percebemos que a vulnerabilidade dos imigrantes também aumentou devido aos confinamentos necessários e impostos pelo Estado. Neste caso, o atendimento ele passou a também ser por videochamada, que foi também um grande desafio para a nossa equipe. E agora, com um novo modelo, com uma equipe multidisciplinar e multilingüe, e esse projeto ele iniciou em fevereiro de 2022 e vai concluir agora em dezembro. E durante esse período, portanto estamos em novembro, nós já fizemos em média em torno de 100 atendimentos. É importante dizer que Braga é uma cidade que hoje tem números representativos e migratórios, e esses números eles vêm sendo de alguma maneira comatados com o apoio institucional que não só a Câmara de Braga oferece através do nosso projeto, como o trabalho em rede que a Câmara de Braga também procura desenvolver com o público imigratório. Em 2008, os números que eram em torno de 4.600 imigrantes. Em 2021, esse número foi para 12.700 imigrantes. E aqui eu destaco esse número, é o número apenas daqueles imigrantes que estão com estatuto legal de residente. Portanto, não está incluso nesses números os imigrantes que ainda estão em processo de regularização e aqueles que estão à margem da regularização e nem tampouco também aqueles que possuem 2 nacionalidades. Então, ou seja, a cidade é uma cidade que vem recebendo muito imigrante e, de alguma maneira, é importante que os serviços públicos também ofereçam e deem uma resposta mais efetiva para as necessidades desse público. Em relação aos números de brasileiros com estatuto de residente legal em Braga, é um número também bastante representativo. Como eu disse, de 12.700 imigrantes, 60% desse número é composto pela comunidade brasileira. Isso quer dizer que a comunidade brasileira é a mais representativa e, portanto, é a que necessita, de alguma maneira, também de um apoio. E esse apoio, o nosso gabinete lhe oferece, não na tradução, por conta da língua ser muito a mesma, com algumas diferenças, mas é possível que seja compreendido. Mas é importante dizer que o nosso trabalho é muito mais voltado para a comunidade brasileira na questão da interpretação da legislação. É algo que nós vemos e sentimos essa necessidade. Não é? Muitas das vezes os brasileiros, ao nos procurar, eles sentem mais a necessidade de entender e compreender melhor como funcionam alguns procedimentos no seu processo de legalização na cidade.
E aqui eu deixo algumas sugestões, não é, para aqueles que estão nos acompanhando. Em relação especificamente ao público brasileiro, que é o que nós temos notado no nosso gabinete, nós observamos que muitos deles eles vêm com algumas informações, não sei se diretamente pesquisando através da legislação ou através das redes sociais, informações desencontradas. E nosso trabalho, muitas das vezes, no primeiro momento, é esclarecer a legislação, passar para eles informações onde nós procuramos também estabelecer resultados e expectativas mais de acordo com a realidade local. Nós observamos que muitas pessoas vêm para Braga, algumas com alguma certa desinformação e outras sem informação nenhuma sobre como se legalizar na cidade. É importante dizer que a comunidade brasileira é uma comunidade heterogênea, não é, de imigrantes, onde nós, no gabinete, nós sentimos essa diferença. Da mesma forma que atendemos pessoas com alguma certa bagagem profissional, alguma experiência profissional, né, nós também temos pessoas que vieram em busca de novas oportunidades de trabalho. E nós percebemos que aquelas que vêm com uma necessidade de se reinventar enquanto profissional têm mais dificuldade para se adaptar na cidade, né? Então é algo que dentro do nosso gabinete nós procuramos também alinhar as expectativas e fazer com que essa pessoa, como não veio com um planejamento, e o planejamento ele não envolve somente a parte financeira, que é algo que também nós destacamos isso nos nossos atendimentos, nós percebemos que vêm pessoas com alguma dificuldade financeira, nós também identificamos que não há um planejamento voltado para a sua carreira profissional. E aí é o ponto que eu vejo que é essencial. O fato da pessoa vir em busca de novas atividades, eles, na verdade, não vêm com nenhuma formação, né? Apesar de que as ofertas de trabalho em Portugal e em Braga, especificamente, são voltadas para a área da restauração, né? Para a área da conservação e limpeza, na área do turismo. Mas isso não quer dizer que são atividades que não requerem uma técnica na sua execução, né? Então, é importante dizer que, por mais que sejam atividades que não requerem um conhecimento científico, ou técnico, ou de raciocínio lógico, o que quer que seja, mas que requer uma dinâmica maior na sua execução. E esta prestação de serviço, para ser de uma boa qualidade, é necessário que a pessoa tenha a técnica necessária, e muitas das vezes as vagas elas são ofertadas, o imigrante ele acaba ocupando essa vaga, mas não permanece muito no trabalho, muitas das vezes também por falta de experiência profissional na mesma atividade. Isso quer dizer que também é importante a pessoa, o imigrante, ao chegar para ocupar essa vaga, que tenha um mínimo de experiência. Caso não tenha, que procure essa formação. E a cidade de Braga também, através das instituições que eu já mencionei, desenvolve um trabalho de inserção no mercado de trabalho. Então é importante também destacar que o nosso projeto também visa fazer o encaminhamento para essas instituições. E aqui também é óbvio que eu também destaco o IFP, que é uma instituição com a qual nós costumamos trabalhar também. Bem, em relação à questão das formações propriamente dita, da mesma forma que o IFP também oferece informações, as associações de imigração, de alguma maneira, também oferecem formações de curta duração, onde o imigrante tem a oportunidade também de conhecer melhor como funcionam os serviços em Portugal. Isso faz com que ele também possa se destacar no momento em que é contratado, né, e passa a desenvolver um bom serviço para o seu empregador. Quando se fala em contratação, o imigrante ele passa a ver apenas o seu lado, que é a da sua necessidade de ter imediatamente um trabalho onde recebe uma remuneração. Mas não se preocupa com o lado do empregador. E o nosso
papel enquanto mediadores é também ver o outro lado. Então, o empregador, de alguma maneira, ao oferecer uma vaga de trabalho, ele não está simplesmente estendendo a mão para oferecer um apoio. Ele, de alguma maneira, também espera um resultado. E esse resultado nós incentivamos ao imigrante, ao optar em oferecer a sua mão de obra para este serviço. Nós esperamos que também haja uma relação entre empregado e patrão, uma relação saudável e que possa também haver aí as contrapartidas nesta relação de trabalho. Bom, para além da empregabilidade, o que nós observamos no nosso gabinete também, em termos de atendimento, é uma necessidade que o imigrante possui de habitação. É um problema que, de fato, isso já é de conhecimento público, não só na cidade de Braga, mas como em Portugal. Os valores de habitação, de fato, estão acima da média. Isso se deve, de fato, a uma escassez, tanto na oferta, como também numa grande procura de alojamento. Isso faz com que também o imigrante ele se torne ainda mais vulnerável nessa questão. E o que a gente vem observado é que para aqueles que autonomamente não conseguem o alojamento, através de arrendamento ou até mesmo através de uma compra de residência, nós observamos também que a própria rede informal das comunidades se encarregam de acolher esse público. Mas para aqueles que realmente não têm alojamento, nós observamos que também existem algumas redes de apoio informal que podem comatar esse problema. Óbvio que para tudo também tem limitações, então a rede formal de apoio também não consegue dar respostas para todas as suas demandas. Então isso requer também uma preocupação maior por conta do imigrante em procurar alternativas de moradia, e essas alternativas elas passam por, de alguma maneira, também procurar morar fora do grande centro da cidade. Isso faz com que também ele passe a se deslocar mais do seu local de moradia para o seu local de trabalho. Isso requer, de alguma maneira, também um certo planejamento, não é? Porque se o imigrante, e aí eu falo diretamente para a comunidade brasileira, e é o que a gente vem observado bastante também nos seus comentários, quando se vem em busca de qualidade de vida, no meu entender, a qualidade de vida também passa pelo um ritmo desacelerado de vida que nós passamos deixamos de ter no Brasil e queremos também nos proporcionar aqui em Portugal. E esse ritmo menos acelerado, ele requer também uma estratégia de habitação e ao mesmo tempo de empregabilidade. Isso faz com que o imigrante também faça um estudo mais aprofundado sobre o local onde quer morar e o local onde vai trabalhar, ou até mesmo onde vai fazer com que os seus filhos estudem. Então isso, de alguma maneira, também faz com que o imigrante não espere muito pelas instituições e vá em busca também dessas respostas. E o nosso gabinete ele proporciona a abertura também, fazer com que o imigrante também perceba que a ansiedade muitas vezes acaba atrapalhando esse processo de integração. Então, um trabalho mais planejado, e isso requer também um apoio familiar, né? Faz com que o imigrante, de alguma maneira, tenha um resultado mais efetivo na sua integração. Bem, de alguma maneira, eu espero que essas informações que eu tenha partilhado convosco tenham sido úteis, e a partir daí nós nos colocamos à disposição no nosso gabinete de atendimento, que fica na Rua de São Geraldo, número 41, na Junta de Freguesia da Cidade. Grande abraço.